A partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma a minha vida e me renova. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando uma porção da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Então, a palavra vai entrando e eu vou deixando ela me transformar de dentro para fora. Necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, eu quero dizer para você, quando nós temos que nascer de novo, amada igreja, quando o Senhor diz isso para nós, diz isso para Nicodemos, não adianta, tu vai dizer uma criança nasceu. Tudo na criança é novo. Ela não nasceu com uma pele velha, ela não nasceu com um coração velho, ela não nasceu com um pulmão velho, ela não nasceu com um pé já o tamanho do adulto, não. É tudo novo. Um novo nascimento. Então, isso significa o quê? Todas as áreas da minha vida precisam nascer de novo, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, na minha área financeira, nos relacionamentos. Precisa ser uma nova criatura. Eu preciso, você precisa, como ontem nós aprendemos, quando o Senhor fala lá no livro de Hebreus, sobre o que nos priva da graça de Deus, que é a raiz de amargura. E nós vendo hoje, conversando com várias pessoas, você nota que pessoas são amarguradas, não porque elas gostariam de ser, porque passaram situações difíceis como eu e você passamos. Mas há uma diferença de eu querer ser curado, de eu apresentar minhas feridas a Jesus e pedir cura. Porque eu não posso me privar, a graça está aí. O que é me privar? Eu não aceitar aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Porque você acha que se você voltar atrás, se você perdoar, se você tirar a amargura, se você tirar a mágoa, que eu já falei aqui, mas talvez você é a primeira vez que está ouvindo, o que é uma mágoa? É uma má água que causa odores. Se você deixar um balde com água, coloca um pouco de sabão em pó, um detergente e deixa ali uns 2, 3 dias para ver. Então é isso que eu digo para você. Se você tá aí com uma água limpa, ela vai demorar muito, ela não vai estragar, ela não vai ter cheiro ruim, ela pode até não ser mais potável, mas ela não vai se estragar. E a mágoa é isso, é colocando coisas, é deixando entrar palavras, deixando entrar aquilo que as pessoas estão dizendo para mim, palavras de rejeição, palavras ofensivas, palavras que... E eu preciso fazer o quê? Eu preciso viver neste mundo e todos os dias eu vou ferir alguém, alguém vai me ferir, mas eu não posso ficar aguardando. Agora porque eu tive uma perda irreparável, eu vou ficar até magoado com Deus, culpar Deus porque Deus permitiu. Não, Deus permite tudo. O que for do centro da vontade do Senhor, ele tem uma permissão, como muitas pessoas dizem, porque isso aqui foi o inimigo. Não dou ênfase para o inimigo. Ontem também, quando foi para fazer a consagração, deu um monte de problemas ali, mas eu tenho certeza que Deus, Ele está no comando de tudo. E se aconteceu, porque Deus permitiu.
para mostrar que nós somos dependentes somente dele. Eu tenho orado, tenho buscado, mas eu sei que eu preciso buscar mais, eu preciso entender mais quantas coisas acontecem quando eu vou para a oração. Acontecem coisas na minha vida, na sua vida, que você não entende, você acha que está piorando. Eu já ouvi vários testemunhos, e eu sou testemunha disso. Quando eu começo a orar por uma determinada situação, parece que piorou. Por quê? Porque o inimigo já sabe que ele perdeu. Ele quer tentar impedir de eu receber a minha vitória, de eu perseverar. Então, você precisa perseverar, você precisa entregar essa situação e dizer, Senhor, eu não quero mais, porque até eu vou meditar de novo aqui, vou ler um pouquinho aqui, em Hebreus 12, aonde diz assim, ó, 12:14. Segui a paz com todas e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos são contaminados. Então, se brotar uma raiz de amargura em mim, muitos vão ser contaminados. Por exemplo, tem aquela água ali que eu falei, a má água que está ali, a pessoa que entrar naquele lugar, ela vai sentir. Você vai sentir, as pessoas que estão próximas vão sentir. E assim é nós, quando nós temos uma mágoa, quando nós temos uma raiz de amargura, as pessoas se aproximam de nós, elas já vão até, se tu não abrir a boca, a pessoa nem vai entender, nem vai saber. Mas quando você abrir a boca já nas tuas palavras, nas tuas respostas, muitas vezes agressiva, não porque você quer ser assim, mas porque você tem isso dentro de você e você precisa nascer de novo, deixar Jesus entrar e curar. As coisas que você passou, o que eu passei, as carências afetivas, eu tenho coisas que Jesus está me curando ainda. Eu já falei, eu tinha muita deficiência, muito desejo de ter uma figura paterna do meu lado. Depois, quando já tinha se formado, já estava numa fasezinha de quase na adolescência, que eu tive um pai. Porque meu pai, o Senhor achou por bem recolher, e eu até eu me questionava muito se Deus me ama, porque eu não conheci meu pai, porque os meus irmãos conheceram meu pai, porque eu não conheci o meu pai. Mas eu tive que pedir perdão a Deus por isso, porque Deus achou por melhor assim. Deus sabe de todas as coisas. Então eu quero dizer para você, começa a vasculhar o teu coração, começa a olhar e não deixa que esse ambiente seja contaminado por causas que você passou. Às vezes você está com uma amargura aí no teu coração porque coisas não deu certo. E não vai dar sempre certo do meu jeito, mas vai dar do jeito de Deus quando eu coopero, quando eu deixo o Senhor conduzir o meu barco. Nós tudo temos um limite aqui nessa terra. Por exemplo, as leis de trânsito. Aí tem uma placa aí confirmando aí na frente, avisando você que tem uma curva, que tem um trevo, que tu tem que diminuir a velocidade, que tem homens na pista. Se tu não respeitar, você vai sofrer as consequências. Pode passar sem ter uma consequência? Pode. Mas normalmente vai ter consequência, vai sofrer um acidente, vai sofrer alguma situação, até uma multa pode levar. Mas quando fala em multa, porque vai mexer no teu bolso, você se cuida. Ah, mas eu não posso pagar uma multa. Mas não porque pode ter alguém lá que tu vai atropelar, ou que vai entrar alguém rápido. Você não pensa nisso, você pensa assim, não, eu tenho que ir devagar aqui. Vai dizer que não é verdade, vai confirmando aí. Eu tenho que ir devagar aqui, porque senão eu vou pagar uma multa. É a mesma coisa se nós temos uma prestação numa loja para pagar tal dia até tal dia, tu não tem multa, passou 3 dias, você vai pagar a multa. Então você não quer pagar a multa, você vai e paga antes. Então tudo nós temos as leis da terra, mas nós temos que ter as leis do céu também, na mesma coisa. E o Senhor está nos ensinando. Então, para nós não contaminar, e eu falando daquele recipiente com aquela água que está suja ali, chegou aquele povo ali dentro da tua casa, vai sentir aquele odor, o que é isso? A pessoa até vai perguntar. Mas quando você está azedo, quando você está revoltado, ninguém vai te perguntar, porque tem medo das respostas que você vai dar, o que eu vou dar. Hoje, como você diz, hoje eu não estou nos meus dias.
Então você precisa dizer, esse dia, hoje, Senhor, eu tenho que me consagrar a Ti, eu tenho que pedir, parar aqui diante de Ti, Senhor, tem que dar uma vasculhada que eu nem sei por que eu tô tão azeda hoje, por que eu tô tão amarga, o que me causou, o que precisa ser curado, o que causou indigestão, é aquela palavra que eu recebi, aquela resposta do advogado, aquele diagnóstico do médico, porque nada vai me adiantar isso. Agora, quando eu aceito aquilo que Jesus está falando para mim, eu não vou contaminar as pessoas, eu não vou me prejudicar, eu não vou me privar da graça de Deus, porque quando eu vou orar, como é que eu vou orar com um coração rancoroso? Eu posso até orar, mas Deus não vai responder a minha oração. Então, quando o Senhor, e talvez você diz, mas para mim está tão difícil, pastor, eu nem consigo me aproximar do Senhor, porque eu tenho um cargo, eu tenho uma posição, como é que fica isso? Se nós vamos ver a palavra aqui em João 3, quando Jesus instrui a Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemos, olha, escute bem, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele tinha um cargo, ele tinha uma posição elevada. Não importa onde você está, você precisa de Jesus, você precisa conhecer Jesus. Ele via que faltava alguma coisa. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes senão por Deus, se não for com Ele. Ele reconheceu. Muitas vezes as pessoas do mundo, as pessoas reconhecem que é Deus. E ele foi e se aproximou de Jesus. Ele saiu de noite, ele não queria que ninguém visse. Eu me lembrei aqui, amada igreja, da minha vida uns anos atrás. Quando eu ia na igreja física, a igreja cristã, eu não queria aparecer, não queria deixar meu carro na frente, eu não queria que ninguém me visse que eu fosse lá. Eu tinha vergonha. E aqui eu creio que Nicodemos também, por que ele foi de noite? Para que ninguém visse ele. Talvez você está do mesmo jeito, você está escutando aí, para que ninguém vê você escutar, ou quando chega alguém você baixa o volume e você diz, não, eu não vou deixar ninguém escutar isso aqui, o que as pessoas vão pensar de mim, eu não vou lá no Facebook, lá nas redes sociais compartilhar uma palavra de Deus, o que as pessoas vão pensar de mim, não importa a tua posição, usa as ferramentas que Deus está te dando. Quantas pessoas não compartilham o áudio, não compartilham uma live porque tem vergonha? Porque vai ouvir chacota, alguém vai dizer o que tu quer. Agora compartilhando as coisas de Deus. É desse jeito. Você vai ouvir isso. Aleluia. E vai ouvir até de pessoas que se dizem que são cristãos. Que quer? Olha lá, ó. Olha só o jeito que ela se veste. Porque tem muitas pessoas que vão só pela aparência. Olha o jeito que ele se veste, do jeito que ele fala. Mas não importa. O importante é a torneira que está saindo, a água que está saindo da torneira. Se é água limpa, se é a palavra de Deus, vai levando. E Deus vai limpando, vai purificando. Eu nunca alguém que chega aqui na minha casa ou que procura uma instrução que eu vou dizer, não, você tem que mudar. Você tem que usar vestes assim assado, que isso é salvação. Não, isso coopera, isso faz parte de uma mulher cristã se vestir, a postura desta mulher, de um homem cristão, da maneira como ele vai se vestir, como ele vai se portar, mas ele não vai no estádio de futebol com um terno. Entende? E a mesma coisa as mulheres, então nós temos que ter a nossa postura, porque o próprio Espírito Santo, ele vai colocar temor no nosso coração, e certas coisas vamos deixar de usar, porque vimos que não convém, que nós vamos levar outras pessoas a pecar, amém? Então, amada igreja, e daí, Nicodemos, ele vai lá e daí Jesus responde, e disse-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que pessoas não estão vendo o reino de Deus aqui nessa terra? Porque não nasceram de novo, estão nos usos e costumes, nas doutrinas erradas.
não na sã doutrina, que é a palavra de Deus. Aleluia. Eu lembro que uns anos atrás, quando um senhor me falou de uma determinada denominação, ele já partiu, foi para morar para o Senhor, ele me disse que mulher teria que usar vestido. E eu disse, não, a palavra diz que a mulher samaritana, ela tocou na orla do vestido de Jesus. Muitas traduções dizem no manto de Jesus. E eu usei esse argumento para aquele senhor. Já tentando me esquivar, tentando me armar, não, porque não é assim, porque é já usando alguma coisa distorcida. Cada época, cada lugar se usava de uma forma. Por exemplo, a mulher não cortar o cabelo, lá no livro de Coríntios que fala, mas não está dizendo que nós, para não se igualar às mulheres da vida. Lá era aquele uso e costume naquele lugar. Aleluia. Se nós vamos ver, porque a mulher não pode ter cabelo, o homem não pode ter barba, mas se nós vamos ver o Salmo 133, onde diz que o óleo desceu, a unção desceu pela barba de Araão. Araão usava barba. Eu creio que não existia nem nada para tirar a barba. Sansão tinha cabelo longo, era um homem. Então, as pessoas pegam umas coisas. Então, nascer de novo quer dizer nascer uma nova criatura, meditar na palavra de Deus, saber o que Deus está me ensinando, o que Deus está me mostrando, tirando essas coisas do meu coração, as crendices, a religiosidade, aquilo que não salva. A religião não salva. O que salva é Cristo, o que salva é a obediência. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha só como ele não estava entendendo nada. Como muitas vezes eu não entendo e você não entende nada. Não é esse nascimento que Jesus estava falando. Jesus responde, na verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós temos que ser lavado, remido, tirar esses abrolhos da nossa vida, essas feridas emocionais, essas crendices, achar que se nós temos algo aqui, porque tu viu que Nicodemos era um príncipe, não era qualquer homem, mas ele tinha necessidade de conhecer Jesus, ele ouvia falar de Jesus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todas as obras da carne, se nós vamos olhar, nós já meditamos sobre isso, que está lá em Gálatas, o que é a obra da carne. Aleluia, louvado seja Deus. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicida, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, dos quais vos declaro, com os quais antes já disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é as obras da carne. É por isso que nós precisamos nascer de novo. Então, se nós estamos cometendo algo disso, nós temos que dizer, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, eu preciso nascer de novo, Senhor. Eu gosto de uma fofoca. Eu tô na idolatria. Idolatria não é imagem, só imagem não. Feitiçaria, o ciúme, a inveja, as pelejas, consultar, coisas do oculto. Isso tudo me afasta do reino de Deus. E os frutos do Espírito, oh glória a Deus, é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Tudo isso é fruto do Espírito.
sem os quais ninguém verá a Deus. Amor. Hoje o mundo diz, sexualidade, vamos fazer amor. Não, não é isso. Entre o casal, isso é sagrado, Deus deixou isso. Não é pecado. Conceito de amor distorcido por este mundo, por mentes deturpadas. Provar que você ama é você ser sincero, você ser fiel ao teu esposo, à tua esposa. Mesmo nas dificuldades, mesmo quando vem a tentação, você foge da aparência do mal. Você está nascendo de novo. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando você é manso, quando você tem toda a possibilidade de responder, e você não responde, você se acalma. Porque o Senhor disse, vinde a mim os cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Mas ide e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus se revoltou quando entrou no templo, lá dos fariseus que estavam fazendo dele uma casa de covis, vendendo coisas, fazendo coisas erradas. Mas com o pobre, o necessitado, Jesus tratou com muito amor. Com muito amor. E trata a mim e trata você que busca Ele. E aí ele vai dizendo, o vento sopra onde quer. Outra ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que disser que soubemos e testificamos que vimos e não aceitamos o nosso testemunho. E se vou falar estas coisas terrenas e não crês, como crês se vão falar das coisas celestiais? Se eu falo das coisas terrenas, muitas vezes as pessoas não acreditam. Como que vai crer nas coisas celestiais que não estamos vendo se nós não nascer de novo? Então que o Senhor venha nesse dia tirar tudo aquilo que nos impede de viver uma vida digna, de viver uma vida honesta, de liberar essas tranqueiras do nosso coração, de nascer de novo, nascer da água e do Espírito, dizer, Senhor, essa água que está em mim aqui, Senhor, ela está magoada, meu coração está magoado, eu preciso de cura. Pessoas que estão, a medicina já está afirmando pessoas com câncer, por causa da mágoa, por causa da falta de ressentimento, por causa da raiz de amargura, por falta de perdoar as pessoas. Diz que odeia a pessoa, mas não libera a pessoa, libera, deixa aí. Se desprende deste velho homem, desta velha mulher, para que você venha ter a cura. Quando você faz um raio-x de certa parte do teu corpo, hoje já raio-x é muito pouco, hoje tem ultrassom, tem ressonância, tem tantos outros exames sofisticados. Não aparece muitas vezes que tem uma mágoa lá, que tem um ressentimento lá, que tem uma raiz de amargura lá que está doendo, que está corroendo teus ossos. A palavra diz que a inveja corrói os ossos. Muitas pessoas não estão entendendo que nós vivemos no mundo físico, sim, mas tudo ligado no mundo espiritual. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, estamos aqui, Pai. Estamos muitos como Nicodemos, Senhor, indo ter de noite contigo. Em momentos, Senhor, que pessoas não enxergam. Quantas pessoas estão se escondendo agora para ouvir, Senhor, esta palavra? Porque as pessoas que moram junto, Pai, que estão próximos, não entendem. Mas ela tem sede, ele, Pai, como Nicodemos, ele foi atrás de Jesus. E começou a conversar com Jesus. Tem misericórdia de nós, meu Deus.
Assim como o Senhor instruiu a Nicodemos ao novo nascimento, Pai, instrui a mim, instrui o teu filho, a tua filha que ouve agora esta palavra, Senhor. O novo nascimento, Pai, que abandona as obras da carne, Senhor, mesmo nós sendo velhos. Pessoas, Pai, que estão aqui, até que são velhos, Senhor. Há muitos anos já de uma determinada denominação religiosa, mas não nasceu de novo, Pai. São milindres, são machucados. Eu peço agora, cura esses corações, meu Deus. Cura o meu coração, Pai. Entra aonde eu não sei, Pai. Expurga de mim aquilo que me priva da tua graça. Olha para o teu filho, olha para a tua filha. Quantas esposas que estão aqui, Pai. Quantos esposos que estão aqui, filhos, Pai. Que tem coisas que precisa resolver nos relacionamentos. Até estão morando embaixo do mesmo teto. Até tem relacionamento íntimo, Pai. Mas um sente nojo do outro, Pai. Por causa da mágoa. Por causa do odor, Senhor. Meu Deus. Por causa daquelas palavras que foi dita, Senhor. Foi colocando. Está aí com o coração como um depósito de lixo, vai aceitando tudo. Mas hoje, Pai, vai ser um dia diferente. Restaura, Pai. Que nós vamos nascer na nossa mente, Pai. Tudo aquilo que foi colocado, Pai, eu sei, Pai, eu também tinha um conceito. Até preconceito, Pai. Mas o Senhor foi mudando através da tua palavra, quando eu fui lendo, quando eu fui aprendendo todos os dias, Senhor, me instruindo ao novo nascimento. Tem áreas da minha vida que precisa nascer de novo, Deus. Eu oro por todos os pedidos de oração. Eu oro, meu Deus, por as vidas que estão se entregando a Ti, Senhor, que nunca tinha ouvido esse áudio, talvez a primeira vez hoje, Pai. Mas não suporta mais o peso, as dores, os questionamentos, meu Deus. Que o Senhor venha agir, que venha amparar, que essa pessoa possa nascer de novo, Pai. Pessoas que estão se afundando, que estão no lamaçal do pecado, mas vai arrancando, Senhor, e vai lavando, vai purificando. Que a água viva do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, trazendo o refrigério do nosso corpo, da nossa alma, Pai. Que todo o mal projetado, que toda arma forjada contra as nossas vidas não venha a prosperar, Pai. E que nós vamos abandonar, Pai, toda a prática do mal, todo o sentimento que está em nós, Pai, muitas vezes até sentimento de revolta, sentimento de vingança, Pai, arranca deste coração agora, Pai, em nome de Jesus. Quantas vidas estão dizendo, mas a primeira, até estou escutando, mas a primeira oportunidade eu vou falar para aquela pessoa, tu não vai falar nada, não se justifica, deixa Deus agir, isso é força, isso não é sentimento de que você é derrotado, não. Quando você silencia, quando você coloca Deus na frente, como eu falando ontem, eu disse, não, eu vou porque eu coloco o Senhor na minha frente, eu não tenho medo daí. Porque eu sei que Ele cuida, que Ele me guarda e que Ele vai me conduzir como Ele conduz você, às águas tranquilas. Pai, eu oro pela nossa nação brasileira, eu oro pelos três poderes, Pai, derruba do trono os poderosos e leva os humildes, Pai. Eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu estado, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos, Pai. Cessa essas guerras, Pai. Cessa essas guerras, Pai, esses corações, Senhor, que estão angustiados, que estão aflitos, Pai. Que estão, Senhor, afundados, Senhor, nas mágoas da vida, meu Deus. Meu Deus, levanta, Pai, aquele que está caído, Pai. Visita aquele que está, Senhor, fora da Tua presença, Pai, que por um outro motivo, Pai, que o inimigo laçou, Pai, e hoje está preso aos grilhões, mas o Senhor é aquele que quebra os grilhões. Liberta, Senhor. Eu oro pelas nossas criancinhas, eu oro pelos meus netinhos, Deus, e assim todas as crianças, Deus. Traz vida para as nossas crianças, Deus. Traz vida para as nossas crianças, para a mente das nossas crianças, Pai. Liberta, Pai, de toda opressão maligna, de todo
suborno, Pai, de toda a pressão psicológica. Vida talvez do pai, da mãe, não sei. Pai, os jovens adolescentes, visita os hospitais, os asilos, presídios, valados, meu Deus. Vidas que têm processo na justiça, Pai. Vidas que estão esperando, Senhor, o seu benefício, Pai. Em nome de Jesus, quebra essas cadeias, Pai. Conduz as águas tranquilas, Pai. Mesmo passando por essa situação, mas o Senhor está com cada um, Pai. Como Davi disse, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Vidas que estão passando, Senhor, uma situação de aperto financeiro. Pai, ajuda teu filho, a tua filha a vencer, Pai. E nesse deserto nos ensina, Pai, a confiar em Ti, Senhor. A Te louvar, a Te glorificar, Senhor, a Te adorar. Saber que é Te adorando que milagres acontecem, Pai. Esse novo nascimento nas nossas vidas, Deus. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, abençoa, Pai, abençoa os sonhos e projetos do teu filho, Pai. Coloco diante de Ti, Pai, tudo que nós conversamos ontem, Pai, que o Senhor venha agir poderosamente, que o de repente de Deus aconteça, Pai. Não do nosso jeito, não do jeito que teu filho pensou, Pai, mas do teu jeito, Pai, porque o Senhor sabe que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Eu oro pelos dizimistas, os ofertantes, os bons samaritanos, Pai. A cada coluna de oração, abençoa cada vida, meu Deus. Abençoa cada vida, meu Deus, que tem se colocado à disposição, Pai. A ser obreiro, Pai. A ser obreiro e a receber a recompensa de Ti, Pai. Porque aqui nós não temos salário, Pai. Quem nos recompensa é o Senhor. E o Senhor sabe, Pai, que muitos estão precisando, Senhor, de cura divina, de um recurso financeiro, Pai. Nós que estamos colunas de oração, cura da sua família, libertação, salvação, Pai. Mas nós colocamos tudo diante de Ti, Pai, porque cremos, Pai. Cremos, Pai, que o Senhor é um Deus que pode mudar todas as coisas, Pai. Eu não vejo, não estou vendo, mas eu creio, Pai, a libertação, a cura, a salvação da minha família e dos meus familiares, meu Deus. Em nome de Jesus, eu sei que Tu és cura, Tu és libertação, mas nós precisamos nascer de novo, ser obediente à Tua voz, Senhor. A Tua voz. A Tua voz que nos ajuda, Pai. E eu Te peço, queima aquilo que impede, Pai, de nós prosseguir. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. A realidade, o que eu queria era nascer de novo. Apagar esse passado triste do meu coração. Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca tudo no meu ser. Toca no fundo do nosso ser, Pai. Que o Teu amor nos surpreenda nesse dia, meu Deus. E fica conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, em o nome de Jesus.
Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Amada igreja, então domingo nós temos o culto de ceia às 10 horas da manhã, lá no Ministério Orai Sem Cessar do YouTube e do Facebook. Venha para a ceia, louvado seja Deus. Se você ainda não pode ceiar, que a igreja exige o batismo nas águas, mas venha para adorar a Deus. Amém? Louvado seja Deus.